Na minha vida também. E na vida dos irmãos fazem todo dia, nas nossas vidas. Todo dia o ontem é velho e o hoje é novo. Então as coisas velhas já passaram. Os meus problemas sérios já passaram. Hoje tudo é novo. Eu fui uma criança comum, normal, uma família, lógico, desestruturada, mas normal. Era uma criança amada, feliz, tinha uma mãe maravilhosa, não tinha pai presente, mas tinha uma mãe maravilhosa, trabalhadora, e que me educou. Na medida do possível dela, ela me educou. Mas a gente vai crescendo. E conforme vai crescendo, a gente vai mudando. Aos 7 para 8 anos, a gente começa a mudar e eu mudei. Também, eu era uma criança como qualquer outra. Eu também mudei. E aos 9 anos, quase 9, 7 para 8 anos, a minha mãe era jovem, muito jovem. Ela me teve muito jovem. E a minha mãe se apaixonou. Eu também gostava do meu padrasto. Gostei dele durante um tempo, porque ele era uma pessoa normal do nosso meio, mas bom. Mas passou um ano e pouquinho. De repente, um dia ele chegou bêbado. E dali para lá, nunca mais. Todo dia. É que ele não batia em mim, ele não fazia nada contra mim. Minha mãe me protegia de muito perto. Só que ele fazia para ela. E ela era meu porto seguro, ela era minha mãe, ela era o que eu amava. E ele judiava dela, ela ficava triste, eu também. Ela sofria, eu também. E eu estou crescendo. E a gente está mudando, e a gente vai ficando rebelde, vai ficando brabinho, e eu fui ficando também. E com o tempo, passou-se um tempo, eu comecei até a pensar em alguém que eu nem pensava que era o pai, mas eu comecei a pensar. E um dia ele chegou muito bêbado, ele já tinha feito coisas, xingado muito a minha mãe, judiado muito dela, eu já estava brava demais, e eu empurrei ele, quando ele chegou, ele ia cair. Ele até chegou a cair. E eu ia fazer o que qualquer criança faria com raiva, bater nele. Minha mãe interveio. E foi aí que eu não entendi muito e achei que ela não gostava mais de mim e fugi. Fui embora. Fui embora para lugar nenhum, né? Porque eu não conhecia nada. Eu morava em São Paulo, nasci em São Paulo, mas para todo lado que eu andava ali, era com ela. Ela trabalhava para pessoas importantes, mas eu andava com ela, não andava sozinha. Eu fui para o coração de São Paulo, um dos lugares mais perigosos até hoje, em São Paulo. E eu fui para lá. E lá, durante o dia, passou razoavelmente. Eu não conhecia ninguém em lugar nenhum, a não ser com a minha mãe. Mas ali havia quem me conhecia. E durante todo o dia que eu fiquei ali, me viram. E à tarde foram lá falar comigo. Eu, lógico que fiquei, como qualquer outra criança, assustada, com o pé atrás, ainda mais sendo menina, e vem um homem falar com você, você fica mesmo. Mas ele chamou a minha atenção, porque ele disse o nome da minha mãe. Eu te conheço, você é filha da fulana. E minha mãe não tinha um nome comum.
não fica com medo, não. Você não é Silvia, filha da Nerci, é você. Era eu. E eu entendi que realmente ele conhecia minha mãe. Já não fiquei com tanto medo. Aí ele falou, vamos, se você quiser, eu vou te levar para você passar a noite em algum lugar com a gente, não sei o quê. Eu fui, com medo, assustada, mas fui, porque a noite estava caindo. E eu não sabia mais o que fazer. Eu fui com ele. Em São Paulo tem um monte de casarões. E a maioria das pessoas não muito de boas índoles invade esses casarões. Ele me levou para um desses. E ao entrar, tinha crianças da minha idade e maiores do que eu. Fiquei com menos medo, mas mesmo assim não entendi muito bem o que estava acontecendo. Mas não demorou muito, porque no dia seguinte veio um homem que eu odiei ele, só de olhar. Não precisei nem ouvi-lo, só vê-lo, eu, sabe assim, aquela que, como a gente diz, o santo não bateu? Eu olhei para ele e, nossa, repugnou. Ele falou, para morar aqui, tem que pagar. Como é que eu ia pagar? Eu morava com a minha mãe, eu andava com a minha mãe, eu trabalhava com a minha mãe. E eu falei, e agora? Como é que vai ser? Mas já alguns dias depois eu já entendi. Ele saía todo dia com alguma dessas crianças ou adolescentes, ia para as igrejas católicas, aonde ele trazia o sustento completo dessas crianças. E ele aliciava todos aqueles menores, inclusive eu. E aí eu fiquei pensando, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas vamos voltar para trás. A gente já é orgulhoso, a gente já tem aquele orgulho próprio. Já saí, já não queria voltar. Passados uns dias, eu fui com ele, já numa dessas que a gente estava voltando, eu, em vez de entrar como todo mundo, eu sempre fui uma criança muito xereta, escutava muito, prestava atenção em tudo. E ao entrar, eu fiquei um pouquinho para trás. Eu acabei ouvindo uma discussão onde eu tive a nítida impressão de ter ouvido a voz da minha mãe. E aí eu voltei mesmo para trás para ver. E ao entrar no local, era minha mãe mesmo. Estava discutindo com aquele homem. E lógico que eu tomei o partido dela na hora. E falei, está brigando com a minha mãe? Ela é minha mãe, não sei o que, fiquei brava. E naquela hora minha mãe falou para mim que eu queria tanto conhecer meu pai, né? Me apresentou. Aquele homem detestável, como meu pai biológico. Meu mundo caiu ali. Minha grande decepção, aos 9 anos, conhecer um pai biológico que eu já tinha ouvido tudo de ruim a respeito e visto, né? Não só ouvido, mas visto. Eu já queria ser até filha do bêbado lá. Ele era só bêbado. O resto ele fazia direitinho. E eu fiquei muito nervosa, comecei a chorar, não entendi. Fiquei muito brava, muito triste com a minha mãe. E a minha mãe, não chora. Eu sempre cuidei de você, vou continuar cuidando. E ele, na hora, interveio. Ué, ela não estava comigo até agora? Deixa que ela escolhe. Ou vai com você ou fica comigo. E aí eu fiz a minha primeira escolha na vida, mesmo. Errada, lógico. Porque eu fiquei com ele, né? Eu estava brava com a minha mãe, estava triste com a minha mãe. Eu fiquei com ele. Eu queria que ela ficasse triste. E ao ficar com ele, quando a gente tem essa idade,
do 0 aos 8, 9, 10 anos, 8 anos. Tudo que se ensina, a gente aprende e não esquece mais. Eu tinha 9, estava quase com 9. E eu fiquei com ele, né? Aos 12 anos, eu era a menor mais temida e procurada em São Paulo. Por toda São Paulo. Aos 14 anos, eu era dona do bando dele. E ele era perigoso, ele era delinquente, e ele me ensinou tudo o que sabia, e eu aprendi tão bem que passei por ele e passei a ser a chefe dele. Aos 14 anos. Aos 16, eu me apaixonei, acho que eu me apaixonei. E aos 17 eu fiquei grávida. E aí, grávida, eu não sabia, porque eu comecei a ter um monte de problemas. Eu não tinha gripe, não era gripe, mas para mim eu estava doente. E aí eu não sabia o que fazer, porque eu passava muito mal, eu comia as coisas e passava mal, eu sentia cheiros, eu passava mal. Aí corri para a mamãe, não sabia o que fazer, fui pedir socorro. A gente corre para o Porto Seguro quando está com muito medo. E eu fui para o meu, que eu conhecia. E eu fui para casa. Quando minha mãe casou, eu pedi para ela um irmãozinho. Mas aí aconteceu tudo o que aconteceu comigo, eu fui embora e não vi. E o meu irmãozinho não chegou. Mas no dia que eu fui lá, pedi para ela me ajudar, porque eu não sabia o que eu tinha, que eu estava doente, eu achava que eu estava doente. O irmãozinho estava lá. Tinha um menininho, bonitinho, bem bonitinho assim, igual eu. Eu não sou bonitinha? Hoje eu sou bonita, gente. Fala que eu sou feia, não. Não fala que eu vou ficar triste aqui agora. Ele era bem bonitinho, bem pequenininho, bem bonitinho. Eu já me encantei com aquilo. Mesmo sendo uma menina terrível, do coração duro, eu não gostava de nada e nem de ninguém. Mas, quando eu vi aquele bebê, eu fiquei encantada. E aí falei para minha mãe que eu estava doente. E ela me levou ao médico e, lógico, eu não estava doente. Eu estava grávida. Ela ia ser avó. E eu ia correr dela, mas ela sentiu isso na hora, me abraçou, sentou comigo, falou para a gente conversar com o Nelson e acabaram conseguindo fazer eu ficar, mas lógico, eu fiquei porque quis e fiquei por causa do bebê também. E outra, eu estava grávida, eu nem sabia, estava vulnerável, eu nem sabia. Acabei ficando. Eu acabei tendo meu bebê. Ensinei o bebê a andar, o que estava lá. E minha bebê foi crescendo e eu tive uma menina. E passado um tempo, eu quis ser igual à minha mãe. Porque minha mãe era uma mulher forte, né, de fibra. Porque ela teve uma filha, sozinha, cuidou dessa filha até os 9 anos. Depois a filha escolheu sair. E foi. E aí eu queria ser igual a ela e eu falei para ela, vou criar minha filha. E ela falou, vou te ajudar. E o meu padrasto também falou a mesma coisa. E parou até de beber para me ajudar. E eu fui com eles. Mas aí para trabalhar, para cuidar de criança, tem que trabalhar. E para trabalhar tem que estar com documento. Eu fui buscar meus documentos no casarão. Eu esqueci tudo que eu tinha feito, que não era pouco. Né? Se eu era uma das menores mais procuradas, não era pouco. Eu já tinha até processos assinados. Mas só que
A minha mãe, não precisa, a gente tira outro. Eu falei, não, vou buscar os meus, já está lá, não precisa ter problema. Fui. Teimei e fui. E ao chegar no centro de São Paulo, ao andar lá, né, um polícia já me viu e me seguiu. E eu fui para o casarão, peguei os documentos, quando eu vou voltar, eu fui abordada. Eu não era completamente maior. Eu ainda ia fazer 18 anos. E ele me abordaram e eu falei, não, mas eu tive uma filha, eu posso provar. Ela está com a minha mãe, eu só vim buscar meu documento. E fiz tudo para... Mas não teve jeito. Tudo que eles queriam era me pegar. Não fazia mal, que fazia quase um ano que eu tinha sumido. Eles me pegaram e queriam me levar, e ele me segurou. Eu completei os 18 anos e fui para a penitenciária feminina da capital. Minha mãe não conseguiu me achar nesse intervalo. E eu acabei indo para a penitenciária, onde eu acabei ficando 25 anos da minha vida. Não vi meu bebê crescer. Não vi a minha filha crescer, meu irmão. Não vi nada. Ela acabou ficando com a minha filha e eu fiquei presa. Ah, mas você ficou presa? Eu era terrível, sim. Eu fazia um monte de coisa e eu fui condenada por 8 assaltos à mão armada. Lógico que teve um erro grande na minha pena, para mim ter ficado tanto tempo. Mas isso demorou mais de 20 anos para ser descoberto. Mas em todo lugar da vida que a gente está, a gente tem direito de escolha. Na rua eu era terrível. No presídio também. Eu era terrível. No começo. Mas acho que eu fui amadurecendo, né? Crescendo. E acho que Deus começou a mexer na minha vida no presídio. Porque ali eu comecei a me interessar por algumas coisas. Eu comecei a fazer cursos. Eu fiz o curso de costura, me apaixonei por ele, me tornei costureira, fiz algumas coisas em relação jurídica para as pessoas de lá. Teve muita gente que foi embora, muita coisa aconteceu e muita coisa eu aprendi. Mas quando descobriram o erro da pena, eu já tinha tirado mais de 23 anos. Quando foi acertar tudo, chegou até os 25. Mas eu acabei saindo. Em 2000, eu fui posta em liberdade. E eu vim para a rua, e eu vim, nesse meio tempo, minha mãe era doente, diabética, estava com meu irmão e com a minha filha. Os 2 rins dela secou. Ela morreu. Ela precisaria de um rim novo e foi tudo muito rápido. E não deu tempo de um rim que era compatível. E ela acabou morrendo. E aí eu saio, ela morre, em seguida eu saio. Só que quando ela morreu, eu perdi o contato da filha e do irmão. Quando eu saí, eu ia para onde? Para lugar nenhum. Eu não sabia para onde ir, não tinha para onde ir. Eu não sabia onde eles estavam. Eu voltei para o centro de São Paulo. Só que saí com uma coisa diferente no coração. Eu não queria mais fazer nada errado. E não fiz. Não queria roubar mais, não queria mais fazer nada errado. E eu só queria trabalhar. E eu falava para todo mundo. Todo mundo que vinha me chamar para alguma coisa, eu falava, não, eu quero trabalhar. Porque eu tinha uma herança para pegar, que eu queria achar. Era minha filha e meu irmão, mesmo eles estando com 23 e 25 anos. Era o meu irmão e minha filha, era a herança que a mamãe deixou, era minha. É meu isso. Eu queria achar e eu fiquei com isso no coração. E eu fiz tudo certo até o fim. Aí um dia alguém chegou perto de mim
e falou assim, quer dizer que então você quer trabalhar? Eu falei, não, eu quero trabalhar, não vou fazer nada errado. Ele falou, olha, você quer trabalhar? Meu dinheiro estava acabando. Eu já estava começando a não saber o que fazer. Em São Paulo tem um monte de confecções. Eu também fui lá, fiz teste, fiz um monte de coisa. Eu passei em alguns testes, passei. Mas como é que entra? A costureira, passou. Só que a Silvia Regina não passou. Porque a Silvia Regina tirou 25 anos de presídio. Hoje, se você tirar um mês e for procurar emprego, você não entra. Imagine em 2000. Acha que algum empresário ia me pegar para trabalhar? Mas né, alguém me ofereceu um emprego no Mato Grosso, numa fazenda, e eu não sabia mais o que fazer, meu dinheiro estava acabando. Eu aceitei e fui para o Mato Grosso. O último dinheiro que eu tinha, eu fui trabalhar na fazenda. Eu não sabia o que fazer na fazenda, né? Porque eu fiquei pensando, fazenda, deve carpir, deve fazer um monte de negócio. Paulista não sabe carpir. Paulista não tem chão para carpir. Mas eu falei, eu aprendo. Tudo que se a gente quiser, a gente aprende. Eu fui. Era uma fazenda mesmo. Bonitona a fazenda. Tinha tudo. Tudo direitinho. Mas tinha também uma refinaria. Mas esse detalhe eu não sabia. E no outro dia, quando vieram falar comigo, o moço perguntou assim, você sabe o que é crack? Aí eu falei para ele, eu sei. Eu conheci alguns. Eu conheci o Pelé, eu conheci o Rivelino, o Tostão. E aí ele olhou para mim e falou, não, estou falando crack. E abriu a mão. Estava na palma da mão dele. É para isso que você veio. Até então, eu não sabia o que era. Estava em São Paulo já, aquilo já estava alastrado lá, mas eu não sabia, eu tinha acabado de chegar. Eu falei, eu não sei fazer. Ele, não, a gente ensina, mas é para isso que você veio. Você veio trabalhar aqui para fazer crack. Eu falei, tá bom. Eu só entendi que era droga, que o crack era uma droga, depois que ele me levou para o galpão. Porque quando ele abriu, aí eu vi, né? Toda a droga, todo o maquinário, todas as coisas que estavam lá dentro. E aí eu entendi, nossa, nadei e morri na praia. Porque eu fiz tudo para não me envolver com a polícia de maneira nenhuma. E vou entrar dentro de um galpão para fazer crack. Mas eu não tinha opção. Eu nem tinha como voltar. Eu acabei de chegar num lugar que eu não sabia nem onde era. Eu nem sabia mais nada, porque eu fiquei 25 anos fora, longe de circulação. Nem São Paulo eu conhecia direito mais. Imagine lá. E eu fiquei durante 4 meses. Eu aprendi a fazer o crack. O crack é uma droga cozida, feita manualmente. Usa-se para se ferver, para se quebrar. Para isso tem os maquinários, mas porque ela é cozida e você, para misturar, é tudo, e você inala tudo aquilo. Eu fiz o crack durante 4 meses. Depois disso, um dia estava lá uma conversa lá entre eles, lá, que não tinha quem trouxesse a droga para São Paulo, não sei o quê. E eu, querendo voltar para São Paulo, me ofereci. E ele falou para mim, você sabe o que você está falando? Você está pensando que é alguma coisa assim, sem motivo? Eu sabia o que eu estava falando. Eu fiquei 25 anos presa. O presídio é uma escola do mal, mas é uma escola. Então, eu já entendia de lei, conhecia algumas leis, eu sabia o risco que eu ia correr, mas eu queria correr esse risco. Eu queria voltar para São Paulo. E foi o que aconteceu. Eu só entendi que tinha alguma coisa errado no caminho.
de lá para cá. 4 dias para chegar. E durante todo esse tempo, eu tinha uma dor de cabeça insuportável, que eu não sabia o que era. E eu não comia e não dormia. Eu bebia líquido, água, refrigerante, suco, mas eu não comia. E eu trouxemos a droga, quando chegou aqui, entregamos. Quando entregou, eu falei para o rapaz, acho que tem alguma coisa errada comigo. E ele, por quê? Eu falei, essa dor de cabeça não passa. Eu não sei o que fazer, acho que eu vou passar no médico, eu estou em São Paulo mesmo. Ele falou, que pena, você também não escapou. E eu perguntei para ele, não escapei de quê? Aí ele falou para mim, você está viciada. Eu falei, não pode ser. Como é que eu estou viciada? Eu nem usar droga usei. Mas você fala hoje, mas você viveu na vida do crime, foi até presa e nunca usou droga? Não, eu conheço droga, sim, eu conhecia. Mas eu não usava porque eu não gostava mesmo. Exatamente por isso, por causa dos efeitos no depois. E eu estava com dor de cabeça, insuportável, tudo ruim. Eu falei, não pode ser. Ele falou, não acredita? Faz o teste. Como que eu vou fazer o teste de uma coisa que eu não sei como é que usa? Eu preparo. E ele preparou. Quando eu usei, foi a mesma coisa que tirar com a mão. E aí eu entendi que eu estava viciada. E aí, o que eu ia fazer? Né? Voltei para São Paulo, porque eu queria ir para casa. Queria encontrar a minha filha e o meu irmão. Mas como é que eu entro dentro de uma casa de 2 pessoas normais, bem educadas e criadas, iguaizinhas a mim, né? Que foram criadas pela minha mãe. Aí eu chego lá, não, tá tudo bem, não tem problema. Eu sou sua mãe, sou sua irmã, não tem problema nenhum, nós vamos se dar bem, mas só tem um detalhinho. Eu estou viciada. Um detalhinho pequeno, que parece pequeno para qualquer um, mas não é. Porque pensa, o viciado, a primeira coisa que ele perde é o caráter. Uma pessoa sem caráter tem o quê? Ela não gosta de ninguém. Ela não gosta de nada, ela é dissimulada, ela é mentirosa, ela mexe nas coisas, ela é horrível. Não é brincadeira viver com um viciado. O viciado é doente. Ele é uma pessoa doente que não liga para nada. Se ele gostasse dele, ele não era viciado. Então, ele não gosta de nada e não gosta de ninguém. E se alguém que não gosta de si vai gostar dos outros? Vai cuidar de alguém? Não vai. Tudo de ruim ele faz e tudo de errado também. Como é que volta para casa? Eu trouxe a droga para onde? Para Cracolândia. Eu já estava lá mesmo. Fiquei mais 14 anos da minha vida sentada nas calçadas de São Paulo, no meio da Cracolândia. Até que um dia, um pastor do Rio de Janeiro foi convidado para vir pregar na primeira igreja de São Paulo. E ele veio, lógico, né? E pastor, não fica bravo, tá? Nem o senhor, nem o pastor Ezequiel. E qualquer outro pastor que estiver aqui. Todos os pastores, quando são convidados para pregar fora, eles vão todos cheios de lero-lero, né? Eles põem gravatinha, levam pastinha, vão todo bonitinho, cheirosinho. O pastor também. E aí a igreja ligou e falou assim, pastor, nós vamos te buscar. Ele, não precisa, pode deixar. Eu sei o caminho. E ele foi. Deu a hora, ele saiu do hotel e foi pregar. Pegou a pastinha dele, passou o perfuminho, ficou todo bonitinho e lá foi ele.
dentro da pastinha estava o sermão. Foi com Deus. Só que ele errou a rua, tchum, caiu no meio da Cracolândia. Ele andou um pedaço, aí olhou assim, começou a ver um monte de vagalume, um monte de coisa, tudo escuro. Ele falou, ixi, tem alguma coisa errada aqui, Deus. Tem misericórdia de mim, por favor. É assim mesmo. Quando a gente tem medo, a gente pede socorro para o nosso maior porto seguro. O dele, na época, que hoje é o meu também, né? Mas na época dele, era Jesus, não era Deus. E ele disse que Deus respondeu na hora. É mesmo? É de você que eu tenho que ter misericórdia? Vai para os lados. Olha aí. Esse povo está indo tudo para o inferno sozinho. Ninguém nem vê eles. Nem faz nada por eles. E ele parou, pensou e falou, tá certo, Deus. Já entendi. E ele conseguiu sair e avistou a primeira igreja e foi lá. Esqueceu o sermão que estava na pasta. Porque Deus tocou na hora no coração dele e ele entrou dentro de uma igreja, da primeira igreja batista de São Paulo. E ali ele convidou todos os batistas a ir com ele para ajudar aquele povo. O povo, lógico, como é que vai ajudar umas pessoas que o povo nem estava entendendo o que é que estava acontecendo com aquela cambada ali? Aquele monte de gente que anda rasgado, tudo que pega na mão acaba, destrói. Muita gente com raiva, mas os batistas falaram, o senhor vai? Deus mandou? Então vamos nessa. Todo mundo foi. E aí nasceu os amarelinhos, os grandes amarelinhos. E os amarelinhos começaram a brotar dentro da Cracolândia. Eu, quando via, saía correndo. Eu via um amarelinho ali, eu já entrava no buraco aqui. Eles não conseguiam chegar perto de mim. Mas eles começaram a transitar ali. E eles são que nem água, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eles começaram, bate, cataram a primeira, catou o segundo e começaram a catar. E montaram trans e trouxeram radicais e foram entrando. Um dia eles fizeram uma trans, a primeira trans. Depois eles fizeram a segunda, onde veio uma menina de 18 anos, a mais nova radical. E ela me viu, porque eu cheguei de um dos braços e entrei de uma vez e não vi aquele monte de amarelinho. Parece que tinha nascido amarelinho em todo canto daquele lugar. E eu falei, meu Senhor, fui me esconder atrás da árvore. Mas alguém parou nas minhas costas, eu fui olhar. Quando eu virei, ela me abraçou e disse que Jesus me amava. Pensa no susto. Porque você está num lugar hostil, onde todo mundo te xinga, reclama, não sabe o que é, nem sabe o que você está fazendo ali, mas sabe que você está incomodando. Aí você ganha um abraço e diz que Jesus te ama. Eu nem sabia quem era o Jesus. Né? Para mim, o Jesus era qualquer um. E aí eu olhei para a cara dela e falei, ué, eu que fumo, e essa coitada aqui é que fica doida, né? Porque se fala assim, como que você é preconceituosa. É só eu. Fala para mim. É só eu que sou preconceituosa? Será? Se entrar um mendigo ali agora, quem vai levantar e vai dar um abraço nele? Não é só eu, né? Não é preconceito, gente. Não é, isso é do humano. Se nós, entre nós, éramos um preconceituoso com o outro, imagine numa situação daquela, onde tem um povo que apareceu do nada,
fez toda aquela bagunça em São Paulo e um outro povo que está tentando resgatá-lo. O que a gente pensa? Que ela é doida? Eles são loucos, né? Aí vai e abraça. A gente acha que é doido mesmo. Mas ela estava na trans. Ela foi. Mas o abraço dela ficou. Ninguém falava comigo. Ninguém olhava para mim. Ninguém ligava para mim. Eu já tinha até, acho que, me acostumado com aquilo. O ser humano não olhava para um outro que estava lá, jogado, né? E ela me deu um abraço e ela ia todos os dias. Porque ninguém chegava perto daquela mulher. Horrível, toda maltratada, com um rosto horroroso, brava, não falava com ninguém, aí ganha um abraço e a menina vai todo dia. Todos os dias. Durante 60 dias ela fez isso. E ela chamou atenção. Ela fez relacionamento. Ela virou minha amiga. Porque ela ia todo dia. Chegou uma época que ela começou a ir nesses 60 dias e já me pegava de banho tomado. Eu acabei achando um lugar para tomar banho, para trocar de roupa, para recebê-la, mesmo estando na Cracolândia. Eu comecei a me sentir viva. E aí um dia ela contou para mim que se eu quisesse sair dali, e aí eu pensei na hora, quer ver? Ela vai me levar para a casa dela, ela é tão doida. Ela falou, se você quiser sair daqui, eu tenho um lugar para te levar. Eu falei, viu? E ela me contou da Casa Rosa. E eu comecei a sonhar. Um lugar limpinho, cheiroso, com pessoas educadas, né? Respeitosas e que cuida. E eu sonhei há anos, eu nem acho que eu não sabia mais o que era isso. Eu não pensava em nada disso. Já pensou acordar num lugar desse? Limpinho, cheiroso, levantar de manhã, comer alguma coisa e depois até tomar sol. Comecei a caminhar. A gente começa a andar, mesmo tendo perdido tudo, porque eu perdi tudo. Eu não perdi só a roupa, eu perdi a essência de viver. E ela fez isso, ela trouxe isso de volta. E é mais, o diabo também não estava brincando. E ele não queria me perder, lógico. E ele começou a mostrar para mim a nova droga. Eu via, ela ia, mas a droga ia também. Eu vi muita gente que usou a droga nova, mas eu não conseguia comprar. Um dia eu comprei. Um dia eu consegui, comprei. E usei. E ela não fez nada. Absolutamente nada. Nem o que a droga normal fazia, aquela que era devastadora, não fez nada. Eu fiquei muito brava. E aí eu queria brigar com alguém, eu tinha que brigar com alguém, é natural quando você está bravo e na abstinência. Mas eu ia brigar com quem? E na hora, eu lembrei do Deus da menina. Briguei com ele, não tinha com quem brigar. Você não gosta de mim? Você não fez nada para mim até agora. Olha aqui que eu virei. Eu nem virei, eu não sou nada. Olha para mim. Mas você gosta de mim? É mesmo? Você me ama? Mostra para mim. Tira eu daqui. Ninguém nunca conseguiu. Eu já tentei um monte de vezes, eu nunca consegui sair. Tira eu daqui, eu quero ver. No outro dia de manhã, não. Era madrugada isso, né? Pela manhã, a missão abriu. E eu sabia que a moça, a menina que me deu o abraço,
trabalhava na missão. E a missão tem uma porta só. Quem entra, lá é muitos, entra, não sai. E eu entrei e sentei no primeiro banco. E lotou de gente sentada em pé. E para sair é difícil. E o culto começou, porque a primeira coisa na missão é isso. O culto começou, acabou e eu não vi a moça. Fiquei muito triste. Até pensei, nem Deus gosta de mim. Porque, né? Cadê a moça que falou comigo? Que podia até me ajudar? E aí tentei sair. Eu demorei, mas eu consegui. Fui brigando com todo mundo, reclamando, chorando. Quando eu ia pisar na calçada, eu ganhei um abraço. Que eu olhei, a raiva passou na hora. Era a moça. Aí eu falei, leva eu para Casa Rosa. Ela levou. 10 horas da manhã eu estava vestida exatamente como eu estou vestida agora. Menos o casaco preto. De amarelo. Dentro da Casa Rosa, onde começou o meu tratamento. Durou 3 anos. Durante 3 anos, eu fiquei sendo cuidada, tratada, orada, porque vocês fizeram parte de tudo isso. Foram vocês também que fizeram isso. Ah, mas eu não estava nem lá. Falei, não estava. Acho que estava. Vocês oraram, eu fui para o hospital, eu quase morri. E foi a oração de vocês que fez Deus falar para mim. Não quero ser aqui não, pode voltar. Vai resolver seu assunto lá embaixo, você não acabou não. Dá um jeito, não morre, dá um jeito. Mas fique lá. Até a hora que eu falava, agora vem. E eu vim, e vocês continuaram aí de joelho, orando, contribuindo, né? Pensando naqueles que estão lá ainda hoje. Ainda tem muita gente lá. E eu saí da primeira fase, eu passei por algumas fases mais que os demais. Fui para a segunda e fui para a terceira. Eu tive que ir para a terceira fase porque eu queria estudar. E aí, para estudar, não achava meu histórico, eu tive que fazer tudo de novo. E eu fiz tudo de novo e eu consegui. E fiz o seminário, fui até o 3º ano. No 3º, meu coração resolveu parar. Não, ele deu tchutchu lá. Teve que pôr uma ponte aqui. E aí, mãe e pai pegou eu, levou para o hospital, operou, e depois teve que cuidar, né, coitados. Eu não tinha para onde ir, eu morava em São Paulo, ele estava no Rio. E aí eu perdi o último ano. Depois eu voltei. Acabou o tratamento, no começo do ano eu voltei, fiz o 4º ano e fiz o seminário todinho. E para a glória de Deus, eu só queria ser missionária dos batistas, o que eu sou hoje, para a glória de Deus. E graças a vocês também, né? Porque vocês é que fizeram tudo isso. Por isso é que eu peço, sempre peço para vocês, não desacredite nesse Deus. Não desacredite daqueles que estão lá fora. Eles não são só vadios. Eles são filhos. Eles são. Eu também era, não era? Vocês apostaram em mim. E olha eu aqui, dizendo para vocês que Jesus transforma. Eu fui realmente transformada de dentro para fora. Tudo. Deus mudou minha cabeça, meu coração e minha vida. Me devolveu a filha, me devolveu o irmão, me deu 2 netos e me levou para casa. Vocês fazem parte de tudo isso, porque vocês fazem missão, né? Vocês fazem o que começou hoje, missões. E é por causa dessas missões
que existe pessoas como eu. Eu não sou a única, tem vários lá que já estão lá nos campos, mas tem muitas Silvias, muitos Sérgios. Nós precisamos orar mais, ajudar mais, contribuir mais e mais nos acampamentos. Acampamento é uma delícia. Eu só fui em acampamento em São Paulo e no Rio. Eu fui em Natal, agora, sexta-feira. Pensa como foi gostoso. É uma delícia. Ficar perto de Deus é uma das coisas mais gostosas do mundo. Não esqueçam disso. Há muitos que precisam de todas as orações de vocês todos. Não desistam. Deus precisa de todos nós. Amém? Aquele que quiser me acompanhar, me ajudar, fazer parte do meu sustento, eu vou aceitar. E eu vou gostar muito. Porque eu vou andar muito. Enquanto Deus me der fôlego, eu vou andar. E eu preciso realmente ser sustentada, ser ajudada. Não só eu, a Cristolândia e tantos projetos que vocês, Batista, têm. Eu trouxe o pão e aquele que desejar, eu estou com a folha aqui, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês e muito obrigada por me receberem. Pastor? O vídeo, eu tenho um vídeo ali, onde passa, acho que passa todas as Cristolândias femininas. Olha, a manhã está afiada, hein, manhã? Não, esse é... Agora você está vendo essa mulher? É fantástico. Que essas duas pessoas... É o outro. As unidades. Essas são as unidades femininas que nós temos, que os batistas têm em todo o Brasil, né? É amanhã. Olha, está vendo de blusa branca? Olha como eu era gorda, 36 quilos. Olha o batismo. Meu batismo, foi o Fernandinho que batizou eu. A Fernanda? Na época ela tinha 18 anos. A Miriam, uma das coordenadoras da Casa Rosa. Eu costurando já, aí eu já estou boinha já. Aí a minha formatura. Não, do ensino médio. Meu irmãozinho, pequenininho, bonitinho. Minha filha, meus netos. Minha formatura. As unidades femininas do Brasil. Nós todos precisamos de ajudas e de oração. E de amor, né? E só os batistas podem fazer isso. Só eles sabem fazer. Amém? Amém. Bem, pastor? Obrigada.